estou aqui com Marcelo Caetano, que é diretor da Solução Comercial, uma empresa especializada em consultoria na área de vendas e fidelização de clientes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Raul. Marcelo, você fala muito de fidelização. O medo que algumas empresas têm é que, ao falar tanto de fidelização de clientes, a equipe pare de prospectar. Alguns vendedores até já têm dificuldade de prospectar e aí usam isso como desculpa. Como é que você vê isso? Se nós entrarmos na essência, o que fideliza de verdade o cliente é um bom atendimento. Então, se você tiver um bom processo de atendimento ao cliente e uma boa monitoração do cliente, por exemplo, quando ele para de consumir na sua empresa. A maioria das empresas não sabe quando ele para de consumir. Então ele para, fica um tempo sem ir lá, sem comprar, sem ter uma frequência de compra adequada e a empresa não toma providência nenhuma. Então, tecnicamente, é muito fácil saber quando o cliente está indo embora. Você não precisa só focar a sua equipe em fidelização de clientes. O que tem que ter são metas claras de fidelização, de retenção e também de prospecção de clientes. Normalmente as empresas têm meta do quê? De volume de vendas. Algumas têm meta de prospecção e raríssimas empresas têm meta de retenção. Então você colocar a meta de retenção na sua pauta, ou pelo menos no seu scorecard de metas, você consegue ter um resultado um pouco melhor sem a menor preocupação de que você vá perder o processo de prospecção. Então você está falando que não é só importante o resultado final, mas sim como eu chego nele. Então as atividades intermediárias, prospecção, retenção, manutenção de clientes, isso também deveria ser monitorado, no caso, pelo gerente e pelo próprio vendedor. Quem é que organiza esta agenda diária, por exemplo? Olha, é preciso ter um sistema. Na verdade, se você tiver uma equipe um pouco maior, fica inviável que o gerente faça essa coordenação. Então é preciso ter um processo claramente estabelecido na empresa. Regras. Regras. É isso, vamos visitar tantos clientes, fazer todo esse trabalho e tem que estar claro que você precisa reter cliente. No final do ano, na convenção de vendas, não tem que premiar somente aquele que vendeu mais. É bom premiar o que vendeu mais, mas é importante premiar também o que prospectou mais, o que reteve mais clientes, o que teve mais realmente um processo positivo de vendas. Quem sabe esse ano ele não seja o que melhor vende, mas a médio prazo vai ser o que vai ter o melhor resultado. E você acha que isso deveria, de alguma maneira, influenciar a remuneração do vendedor? Então, eu recebo uma remuneração por manutenção, outra por fidelização, outra por prospecção. Como você vê essa história da remuneração para que o vendedor realmente se sinta motivado a fazer as coisas corretas? Olha, eu acredito muito que o cliente que consome há mais tempo na empresa, ele pressiona menos por desconto. A partir do momento que ele pressiona menos por desconto, se você trabalhar em cima de taxa de desconto, você já consegue trabalhar melhor a retenção de clientes. Se você explicar para a sua equipe de vendas que se ela reter o cliente durante mais tempo, ele vai exigir menos desconto, vai pressionar menos, você já consegue ter aí um bom padrão eficiente. Eu tenho muito medo de muitos itens participando da remuneração do cliente, do nosso vendedor. É importante ter alguns itens muito claros. Então, por exemplo, desconto, fundamental. Não dá para premiar por volume de vendas, isso nós falamos muito sobre esse assunto. Tem que trabalhar em cima de desconto, em cima de retenção, mas muito cuidado para não fragmentar demais isso e deixar o vendedor sem saber para que lado correr. Se você olhar hoje, na tua experiência com as empresas, por que você acha que tantas empresas falam de fidelização? Todo mundo sabe que é mais barato você fidelizar um cliente e manter ele fiel do que ficar prospectando novos e mesmo assim, na prática, pouquíssimas fazem um trabalho sério. Por que isso acontece? Tem um dilema aí de falar uma coisa e fazer outra. O que está acontecendo? Tem um gap aí, né? É um processo de você sabe que a decisão tem que ser tomada e não toma a decisão, porque na hora do desespero é sempre vamos para cima do cliente do concorrente, né? Vamos para cima do outro, tem que dar desconto, dê desconto, vá para cima dele. E eles nunca param para pensar de que maneira nós podemos explorar melhor a nossa base de clientes. Isso é uma coisa que vem de cima, da direção da empresa. Tem que ter um plano de como eu consigo ganhar. Se hoje meu cliente me dá R$1.000 por ano, por exemplo, como eu faço ele me dá 1.200? Eu preciso lançar produtos, eu preciso facilitar um pouco a vida da minha equipe de vendas. Não adianta só chegar e falar, vamos lá, vamos vender, vamos ter resultado de vendas. É preciso facilitar a vida dele, lançando produtos novos, facilitando a venda, o cross-selling, fazendo todo um trabalho para que ele consiga ter um resultado melhor para o cliente. Aí ele vai vender mais para cada cliente. Se ele fica totalmente estagnado, o lançamento de produtos está carente, o processo de comunicação está deficitário, ele vai acabar sempre procurando o resultado no novo cliente. E esse é um erro muito grave. Então, muito da concepção da direção da empresa passa para a equipe de vendas. Algumas vezes a equipe de vendas realmente só tem uma saída, que é prospectar clientes e correr atrás do novo cliente, porque ela não vê lucro no cliente que ela já tem hoje em dia. Então isso vai desde a parte de treinamento, de capacitação da equipe, até a parte de lançamento de produtos. É um mix
bastante complexo. Vamos falar um pouquinho então de treinamento e capacitação. Se você fosse um gerente, um líder de uma empresa e fosse treinar a tua equipe para se preocupar mais com fidelização de clientes, que dicas você daria? O que você ensinaria? Tem que ter uma carteira de clientes claramente definida. Me preocupa muito quando as empresas pegam a carteira de clientes dela e diluem entre os vendedores. Ou então que a carteira de clientes, Raul, esse é um problema que eu tenho notado com uma frequência muito grande. As empresas passam regiões geográficas para os vendedores. Passar região geográfica para o vendedor é um desastre, porque dentro de uma mesma região ele tem clientes gigantes e tem clientes pequenos. E o mesmo vendedor que vende para um cliente que compra milhares, ele vende para um cliente que compra muito pouco. E a hora que o vendedor começa a vender para o cliente grande, você sabe disso, ele perde o interesse no pequeno cliente. Então é preciso fazer uma gestão da carteira eficiente, é preciso valorizar a carteira de clientes do seu vendedor, é preciso que tenha lá, olha, hoje você tem 300 clientes, a sua meta esse ano é chegar em 350. Chegar no final do ano e falar, parabéns, está aqui sua remuneração, você chegou em 350 clientes. O problema é que as empresas diluem a carteira, ela fala, a carteira de clientes é da minha empresa, não é sua. Como é que a pessoa vai cuidar de uma carteira que não é dela? É claro que isso é uma teoria, mas eu acho que as empresas têm que voltar a buscar isso. O vendedor tem que bater no peito com orgulho e falar assim, eu tenho uma carteira de clientes e eu gerencio bem essa carteira de clientes. E analisar essa carteira, você vai começar a ver que tem aquele que prospecta bem e aquele que retém bem clientes. E você vai ver que tem vendedores com características muito específicas, vendedores que são típicos para prospecção de clientes. E as empresas deixam, muitas vezes, eles sozinhos numa região, então ele prospecta, 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 prospecta e perde, 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 perde. Então tem que ter uma estratégia claramente definida para esse vendedor. Ou você vai capacitá-lo para a retenção de clientes, ou você vai criar uma estrutura de comunicação com o cliente dele que mantenha o cliente fiel durante... Um suporte interno, um televendas, por exemplo. Exato. Né? Exatamente. Ou você vai sempre perder clientes, né? Você vai ter sempre um funil de perda muito acentuado. Então precisa ver e precisa valorizar a carteira de clientes. Para mim, hoje, esse é o grande ponto-chave. Chega de falar a carteira é da empresa, a carteira é do vendedor. É claro que a empresa pode fazer mudanças estratégicas. Falar, olha, agora você vai atender médios e eu vou passar esses clientes para outro e vou manusear isso daí. Toda empresa tem que ter liberdade para fazer isso. Mas a pessoa tem que ter orgulho da carteira de clientes dela e trabalhar muito bem em cima disso. E você acha que todos os vendedores têm perfil para cuidar de pequenos, médios e grandes clientes? Todo mundo dentro da sua carteira poderia tratar bem deles? Porque se eu tenho muito orgulho dessa minha carteira e eu tenho pequenos, médios e grandes, mas eu não estou fazendo o trabalho correto com algum deles, é difícil para um gerente chegar e dizer para o vendedor, ó, eu vou tirar esse cliente porque você não está atendendo bem. O vendedor reage muito mal a isso. Aí você cria um outro problema. Como é que você lida com isso? A experiência que a gente está desenvolvendo vê claramente que não consegue atender bem o cliente gigante e o pequeno cliente. Isso é muito difícil de acontecer, porque quando o vendedor começa a entender como é que funciona um cliente grande, começa a ganhar comissão sobre um cliente grande, ele perde o interesse de atender o pequeno cliente. E o grande desafio que a empresa tem é não se fingir de cega. Porque às vezes a empresa dá uma região para o vendedor, vê que ele está com uma carteira de clientes muito pequena, mas ele está ganhando muito bem em cima daquela carteira, é o que eu chamo de vendedor de bolso cheio. Ele ganha muito bem, mas ele atende poucos clientes. A cobertura dele na região é muito pequena, é insatisfatória para a empresa. E ela finge que não vê para não criar nenhuma animosidade junto com esse vendedor. É preciso ser muito claro nesse trabalho. Se você faz um bom trabalho em grandes clientes, e são poucos vendedores que fazem um bom trabalho em grandes clientes, você precisa pegar os pequenos clientes e migrar para um outro vendedor. Pequenos e médios. Um vendedor está entrando na região, pega os pequenos e médios e coloque na mão deles. Faça ele trabalhar em cima desses clientes. Assim você vai ter uma cobertura realmente satisfatória. Se você fica se enganando, falando, ah, não, ele vai no grande, vai no pequeno, isso é terrível. Resumindo, eu não acredito muito na distribuição geográfica. Eu acho que a distribuição geográfica tem que vir acompanhado de uma distribuição por perfil de clientes e tem que ser cruzado com o perfil do vendedor. Esse cruzamento desses 3 itens vai ter o sucesso na gestão de uma carteira de clientes ou não. Mas que o vendedor grande, para clientes grandes, não vende para pequeno, isso ele não vende. É verdade. Tanto que você muitas vezes vê dividir o território de um vendedor e aí cria uma briga imensa, mas nesses 2 territórios começa a vender mais. E aí você chega para o vendedor e discute, você berrou, esperneou, gritou, você dizia que atendia todo mundo, só que na hora que dividir teu território, tuas vendas aumentaram e as dele também. Quer dizer, alguma coisa estava acontecendo. Significa que, na verdade, quem estava vendendo bem ali era a concorrência. E esse vendedor, mesmo que estivesse com o bolso cheio, estava perdendo oportunidades. Isso me leva a um outro assunto que você também fala bastante, que é cliente inativo. Existe uma grande discussão dentro das empresas sobre o que é um cliente inativo. Você acha que tem muitas dúvidas sobre isso? Como você ajuda as empresas a trabalharem clientes inativos?
Toda empresa tem uma lógica, né? Na verdade, com o tempo a gente vai descobrindo que tudo é um processo meio que matemático. As empresas, elas têm uma frequência de compra, ou seja, clientes pequenos têm uma frequência X, clientes médios uma frequência Y e os clientes grandes têm outra frequência de compra. O problema é quando esse cliente começa a parar de consumir. É preciso ter parâmetros claros para dizer, esse cliente não consome há um mês, ele é um cliente inativo. Alguma luz tem que acender no sistema, alguém tem que tomar uma providência e falar bem assim, vamos ver o que está acontecendo com esse cliente. Tem um alarme ali que toque, né? Um alarme gritando muito alto. Porque o grande desafio é que o cliente se torne inativo e a empresa não sabe. O cliente muitas vezes para de comprar o produto durante 2 ou 3 meses, sendo que a frequência de compra dele é mensal e a empresa não faz absolutamente nada. Aí é uma porta aberta para o concorrente entrar. Então, qual é o tempo que o seu cliente se torna inativo? Você vai falar, tenho vários perfis de cliente. Então, cada perfil você tem que definir. O seu sistema tem que dizer isso claramente para você. Não deixe isso na mão do vendedor. Não deixe isso na mão somente do supervisor de vendas. Isso tem que estar na mão de um sistema que dê essa informação claramente. O meu sistema não dá essa informação, Caetano, o que eu faço? Olha, se o seu sistema não dá essa informação, pelo menos no final do mês você tem que tirar uma listagem dos seus clientes e ver quais não compraram e tomar uma atitude sobre esses clientes. Ter um plano de ação já definido e já dá para o vendedor uma incumbência. Este cliente seu não comprou esse mês, vá lá. E outra coisa que eu vejo é que depois o gerente fala até, às vezes, para ir, mas depois não cobra também se foi ou não foi. Exatamente. Aí volta no mês seguinte e diz, mas o cara está aqui de novo, não comprou de novo. Pois é, que foi... Exatamente. Porque muitas vezes o gerente e o supervisor também não valorizam muito essa função. Porque eu falo muito que, tem um ditado chinês, né, Raul, que é, o exemplo é a única maneira de educar. Se você não fala assim, olha, esse cara parou de comprar, vamos lá ver o que está acontecendo, não sempre, porque isso também não consegue se desdobrar em 10, mas de vez em quando você tem que dar esse exemplo. Fala, vamos lá ver o que está acontecendo. Porque em um caso você começa a ver que tem um processo acontecendo na sua empresa do cliente parar de comprar, né? E é aquele efeito manada, né? Um para por um motivo e esse motivo vai se multiplicar dentro da sua empresa. E se você não entender aquele um motivo, você corre o risco de ter que correr atrás de centenas, de dezenas de clientes. Então é muito importante estudar caso a caso com muita seriedade. Então não adianta só o vendedor ir para falar bem assim, ele voltou a comprar. Tem que ir e falar bem assim, por que ele parou de comprar? Essa é a informação decisiva. Por que ele parou de consumir na nossa empresa? Se você sabe por que ele parou de consumir, você vai resolver uma série de problemas. Se você só vai lá e falar para ele, compre de novo, ele pode até comprar, mas você não vai resolver o problema. Você vai simplesmente tapar o sol com a peneira. Perfeito. Marcelo, agora uma última pergunta. Se alguém da área de vendas, filho de um amigo ou amiga tua, chegasse e dissesse, Marcelo, preciso de um conselho para melhorar meus resultados em vendas, que conselho você daria? Olhe para todos os clientes que já deixaram a sua empresa. Esse é o grande conselho que eu dou. E olhe para os clientes que estão deixando a sua empresa. Por que eles estão deixando a sua empresa? Eles têm a estratégia perfeita para você fidelizar cliente e para conseguir lucrar mais com isso. Esses tempos a gente estava trabalhando numa rede de supermercados e eu cheguei e falei bem assim, o que acontece com os clientes que passam pelo caixa? Nós perguntamos se ele achou o produto ou não. Eu falei, e o que acontece com os clientes que passam por fora, que não compraram nada? Eles falaram, não tenho essa informação. E é ele que tem a informação do que você precisa para crescer, para conseguir conquistar novos clientes e, acima de tudo, para fidelizar os seus clientes. Ou seja, por que os seus clientes estão indo embora? Eles têm a chave. Faça uma leitura eficiente dessas pessoas. Não adianta você ler a sua base de clientes. Você tem que ler a base que você está perdendo e você tem que mostrar para a sua equipe que essa base é extremamente importante. O seu cliente não pode ser uma estatística, ele tem que ser um caso e esse caso tem que ser estudado muito a fundo porque ele vai se multiplicar e aí está o seu lucro. Muito obrigado. Meu nome é Raul Candeloro e hoje eu conversei com Marcelo Caetano. Ele é diretor da Solução Comercial, uma empresa de consultoria especializada em vendas e fidelização de clientes. E ficou aqui a grande dica. Preste muita atenção nos clientes que estão indo embora da tua empresa, porque são eles que têm o segredo para vender mais.